firmeza de Filipe e teimosia do Papa. Filipe ainda assim não se humilhou. Ficou mais admirado da audácia do Papa do que incomodado com as suas ameaças, e uma das primeiras coisas que fez, depois de receber a bula, foi mandar queimá-la publicamente em Paris, ao som das trombetas. De mais a mais este procedimento teve completa aprovação no parlamento francês, e o clero, cheio de apreensões pelo estado assustador das coisas, rogou insistentemente ao Papa que procedesse de um modo mais brando. Mas Bonifácio era teimoso e inflexível, e a soberba não o deixava ver a grave importância da questão. A sua dignidade não lhe permitia pensar numa reconciliação com seu adversário, reuniu, portanto, um concílio de cardeais e tratou de publicar outra bula. Nesta teve algum trabalho para definir a sua autoridade, mas como no seu espírito era esta limitada, não nos vamos ocupar a examinar minuciosamente as diferentes cláusulas da bula. Depois de ter afirmado as suas pretensões à supremacia universal, concluía nestes termos: portanto, declaramos, definimos e afirmamos que é absolutamente essencial para a salvação de todo o ser humano, estar sujeito ao Pontífice Romano. Ao mesmo tempo aparecia outra bula excomungando todo aquele que impedisse os que quisessem apresentar-se perante a sé de Roma. Esta bula claramente dizia respeito ao rei francês, que tinha publicado ordens proibindo que o clero fosse a Roma, tendo este passo altamente desagradado ao pontífice. Filipe recebeu estas comunicações com admirável sossego. Na verdade, a moderação da sua resposta deu aso a uma grande admiração. Manifestou-se os seus bons desejos de reprimir os abusos de que tinha sido acusado, e de fato prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para promover uma reconciliação com a Igreja Romana. Bonifácio, porém, não aproveitou esta ótima ocasião. Sem pensar na crise por que estava passando o papismo, declarou que não estava satisfeito com a resposta de Filipe, e assim acabou com todas as possibilidades de um acordo entre ambos. Conspiração contra o Papa. Restava agora a Filipe tomar um partido decisivo a respeito do Papa, e encontrou um bom auxiliar em Guilherme de Nogara, chanceler francês, o qual por 10.000 florins subornou um fidalgo romano chamado Colonna, que tinha acesso ao Papa, e acompanhado de 300 cavaleiros armados dirigiu-se para Nagni, onde o pobre velho então morava. Estava rodeado pelos cardeais e a sua comitiva quando se ouviu o som das patas dos cavalos, seguido do grito tumultuoso de "Morra o Papa! Viva o Rei de França!" Imediatamente desapareceram cardeais e comitiva, deixando o Papa sozinho. Mais triste pelo abandono dos seus amigos do que pelos perigos que o esperavam, o pobre velho não podia reprimir os primeiros sentimentos da sua natureza, e debulhou-se em lágrimas. Mas aquela fraqueza foi logo vencida, e sustentar a dignidade do seu cargo foi o pensamento que absorveu todos os outros. "Visto que sou atraiçoado, como Jesus Cristo foi também", exclamou ele, "hei de ao menos morrer como o Papa." E pondo as suas vestimentas, colocou a tiara sobre a cabeça, pegou nas chaves e na cruz, e subiu para a cadeira pontificial. Colonna e Nogara foram os primeiros a entrar, mas a atitude digna do velho desarmou a sua coragem, e não avançaram. No entanto os outros tinham se espalhado pelos outros quartos procurando alguma coisa para roubar, e enquanto estavam assim ocupados, o povo de Anagni voltou a si do susto, e correu para salvar o Papa. Conseguiram-no, e os do partido do rei que não morreram na peleja, fugiram do palácio com tudo o que puderam levar. Morte de Bonifácio VIII. Mas o Papa, apesar de escapar naquela ocasião, tinha os seus dias contados. Tinha 86 anos de idade, e o choque que sofreu transtornou-lhe um pouco o intelecto. Fechou-se no quarto e recusou a toda a comida, e assim continuou durante 3 dias inteiros. Depois não pôde suportar a solidão, e partiu às pressas para Roma, num estado febril excitado, e sedento de vingança. Apresentou-se no lugar do mercado com roupa em desordem, o cabelo desalinhado e caído pela cara abaixo, e ali falou à multidão. Em seguida tornou a meter-se no seu quarto, e sentindo que seu fim estava próximo, despediu os seus criados. Não queria que ninguém o visse morrer. Deus foi a única testemunha. Quando os criados o tornaram a ver, saía-lhe espuma pela boca, e tinha o cabelo branco salpicado de sangue, e o bordão em que tinha acabado de pegar estava mordido pelos dentes. Bonifácio estava morto. Seria uma empresa triste entrar na história dos papas que o sucederam, ou mesmo enumerar os seus atos de malvadez e presunção, e por isso não tentaremos. Podíamos encher páginas com a descrição das suas contendas com os cardeais, das suas crueldades, das suas extorsões, da insolência com que tratavam os príncipes, da sua hipocrisia. Podíamos mostrar que uns eram miseráveis, outros perjuros, outros assassinos, outros adúlteros, e assim cansar o leitor com a narrativa dos seus crimes, mas já temos escrito bastante sobre este assunto.
Parece-nos que está bem claro para todos que se tornava necessária uma reforma de qualquer espécie, visto que a sociedade não podia aguentar por muito tempo como estava. Isto era um fato, e brevemente veremos que a realidade teve lugar uma reforma, posto que uma obra tão importante não pudesse realizar-se num momento. A noite da Idade Média poderia, na verdade, ceder lugar ao dia claro, mas essa claridade devia vir gradualmente, e era preciso que o dia fosse precedido pela aurora, durante a qual mal se poderia ver a luz, e os raios do sol tinham de abrir dificilmente um caminho por entre o espessó nevoeiro, e ainda havia de aparecer também a estrela da alva para anunciar a aproximação do grande astro do dia, e alegrar com os raios o vigia ansioso. Assim sucedeu. E quando a confusão se tornou maior, e as trevas mais profundas, começou a raiar o dia, e João Wycliffe foi como a estrela da alva da Reforma, que despertou no horizonte espiritual. 18. O princípio da Reforma. De 1324 a 1459. Supõe-se que João Wycliffe nasceu nas proximidades de Richmond, no condado de York, na Inglaterra, pouco mais ou menos em 1324. A pobreza de seus pais, que parece terem sido camponeses, não o impediu de entrar, na idade própria, na Universidade de Oxford, onde aproveitou todas as ocasiões para se instruir, ganhando bem depressa as boas graças do seu tutor, o piedoso e sábio Thomas Bravardini, que fazia dele muito bom juízo. Durante os seus estudos adquiriu um bom conhecimento não só das leis civil, canônica e municipal, mas também da ruína da natureza humana, como as Escrituras ensinam, da inutilidade do merecimento humano para a salvação, e da grandeza da graça divina, pela qual o homem pode ser justificado sem as obras da lei. Disse também que, por conselho do seu tutor, estudará as obras de Grosseteste, e dali lhe viera a ideia de que o Papa era o anticristo. Os seus ataques às ordens mendicantes, que atraíam os estudantes da universidade para os seus mosteiros, tornaram-no notável em Oxford. Ele escreveu alguns folhetos sobre o assunto. Era Wycliffe nesse tempo professor da universidade, mas isso não o impediu de continuar no seu trabalho pelo Senhor, e, aos domingos, despia a toga de professor e pregava ao povo o evangelho simples na linguagem popular. A fama das suas pregações bem depressa chegou a Roma, e os frades mendicantes, cuja influência estava muito abalada pelo seu ensino, apressaram-se a dar a saber ao Papa os seus receios. Para isso usaram de um meio muito eficaz extraindo dos escritos de Wycliffe 19 artigos, e mandando-os ao Papa, juntamente com as suas cartas, e, como a maior parte destes artigos, combatiam de uma maneira muito clara as pretensões temporais do Papa, pode-se facilmente imaginar qual foi o resultado. 9 dos extratos foram logo condenados como heresias e outros declarados errados, e foram mandadas imediatamente ordens à Inglaterra para que o ousado herege fosse levado aos tribunais pelas suas opiniões. Isto foi o princípio do conflito, mas Roma ainda desta vez se enganou. Ataque ao reformador. Ao atacar o reformador, tinham atacado um homem com amigos, porque Wycliffe tinha-os em todas as classes. A classe popular estimava-o porque ele se interessava pela sua causa e lhes explicava as sagradas escrituras em linguagem que podiam compreender, os fidalgos eram seus amigos porque ele os ajudava a resistir ao clero, e em Oxford não era menos estimado pela sua piedade do que respeitado pelo seu saber. No mês de fevereiro do ano 1377 foram abertas as sessões da convocação de S. Paulo, e para ali se dirigiu Wycliffe, acompanhado de seus amigos João de Gaulle, Duque de Lencastre, e Lord Percy, Marechal da Inglaterra. Receavam estes que se ele fosse sozinho não seria ouvido com imparcialidade, e podia talvez ser vítima de um julgo odioso, e quando começou o julgamento, a conduta de Guilherme Courtenay, bispo de Londres, mostrou bem que tinham razão de ter receios. A multidão de gente dentro da catedral era enorme, e o marechal teve de empregar a sua autoridade para poder chegar ao pé dos juízes. Isto excitou o bispo imensamente, e seguiu-se uma cena tumultuosa. Se eu soubesse, senhor, disse ele, que queríeis ser senhor nesta igreja, teria tomado as minhas medidas para vos impedir de aqui entrar. O Duque de Lencastre, que era nesse tempo regente do reino pela menoridade do rei Ricardo II, aprovou o ato do marechal, e observou que era necessário manter a ordem apesar dos bispos. Courtenay a custo conteve a sua ira, mas quando, em seguida, o marechal pediu uma cadeira para Wycliffe, exclamou, encolerizado, ele não deve sentar-se, os criminosos conservam-se de pé perante seus juízes. De ambos os lados se levantou novamente uma grande discussão, e só Wycliffe se conservou silencioso. No entanto, o povo, seguindo o exemplo dos seus chefes, começou a exprimir sua própria opinião com atos de violência. Era impossível prolongar a sessão em tais circunstâncias, portanto, encerraram o tribunal,
e o reformador saiu da catedral acompanhado pelo Duque de Lencastre. 2 papas ao mesmo tempo. Por algum tempo deixaram-no em paz, e Roma teve de se ocupar de uma questão mais séria, que exigia toda a sua atenção. Tratava-se nem mais nem menos do que a eleição de um papa rival em fim de Nápoles. O pontífice romano, Urbano VI, desgostara de tal maneira os seus cardeais pela sua aspereza e severidade, que estes tinham julgado conveniente prestar a sua fidelidade a outro, e tinham investido dessa dignidade Roberto, conde de Genebra. Este, depois de ser devidamente eleito, estabeleceu a sua residência em Avignon, França, sob o título de Clemente VII, e ali foi reconhecido como Papa pela Escócia, Espanha, França, Sicília e Chipre. O resto da Europa ainda considerava Urbano como o legítimo sucessor de São Pedro. Como era de esperar, este notável cisma ainda mais excitou o zelo de Wycliffe contra o papismo, e deu-lhe novos motivos para o atacar. Confiemos na ajuda de Cristo, exclamou ele, porque ele já começou a ajudar-nos pela sua graça, fendendo a cabeça do anticristo em duas, e fazendo com que as duas partes comecem a guerrear uma contra a outra. Ele já tinha declarado que o Papa, o soberbo padre mundano de Roma, era o anticristo, e o mais maldito dos exploradores da bolsa alheia, e agora Wycliffe não teve escrúpulos em afirmar que tinha chegado o momento oportuno para extinguir o mal inteiramente. Wycliffe citado de novo. Afirmando isto, porém, antecipava o futuro, e sendo citado segunda vez para comparecer perante os seus acusados, viu que muitos dos seus amigos o tinham abandonado por causa das suas ideias extremistas, e entre eles o Duque de Lencastre. Mas Deus não o tinha abandonado, e o abandono dos amigos terrestres deu-lhe pouco cuidado. No seu primeiro julgamento tinha ele talvez estado, sem o saber, a fazer da carne a sua arma, mas agora não era assim, e apresentou-se no tribunal sozinho. Contudo, bastantes pessoas que esperavam ser ele provavelmente devorado naquela caverna de ladrões, encaminharam-se para a capela, na intenção de lhe acudir aos primeiros sintomas de traição que se manifestassem. Os prelados tinham ido para o concílio confiados e altivos, certos de uma vitória fácil, mas ao observarem estas manifestações populares, ficaram inquietos, e quando, ao começar os interrogatórios, receberam uma ordem da mãe do jovem reproibindo-os de pronunciar qualquer sentença definitiva sobre a doutrina e conduta de Wycliffe, a sua derrota foi completa. Wycliffe traduz a Bíblia. Assim pois, pela graça de Deus, Wycliffe escapou ainda mais uma vez das garras dos seus perseguidores, e pôde, pouco depois, ocupar-se com a grande obra da tradução da Bíblia na linguagem do país. Havia muito tempo que ele manifestara o desejo de que os seus patrícios pudessem ler o Evangelho da vida de Cristo em inglês, e havia agora todas as possibilidades de ver o seu desejo satisfeito. Poucos meses mais tarde essas probabilidades tornaram-se incerteza, e, à proporção que o trabalho ia chegando ao fim, o ousado reformador começou a sentir que a sua missão na Terra estava quase terminada. No ano de 1383 viu a sua obra completa, e, apesar de os bispos fazerem toda a diligência para que a versão fosse suprimida por lei do parlamento, os seus esforços não tiveram resultado, e em breve a Bíblia começou a circular por todo o reino. Morte de Wycliffe. Wycliffe, porém, não viveu o suficiente para ver a oposição dos bispos, pois que a 31 de dezembro de 1384, depois de uma vida agitada de 60 anos, entrou no descanso eterno, e, posto que os seus amigos receassem que ele morresse de morte violenta, Deus tinha determinado outra coisa e assim morreu pacificamente em Lutherworth. Os agentes de Roma foram pois logrados na esperança de alcançar a desejada presa, mas ainda assim o seu corpo foi mais tarde desterrado e queimado, e as cinzas lançadas num regato próximo. O regato, diz Fuller, levou as cinzas ao rio Avon, o Avon levou-as ao Saverna, o Saverna ao canal, e este ao grande oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são os emblemas da sua doutrina, que se acha agora espalhada pelo mundo inteiro. Os Lollardos. Quando Wycliffe morreu, os seus adeptos eram muitos, e havia-os entre todas as classes da comunidade. Parece que era em Oxford que havia maior número, e quando o Dr. Ridge, chanceler da universidade, recebeu ordem para impor silêncio àqueles que favoreciam o reformador, respondeu que não ousava fazê-lo por ter medo de ser morto. Todos os que adotaram publicamente a doutrina de Wycliffe eram chamados de Lollardos, mas é certo que mesmo antes de Wycliffe aparecer já existiam muitos cristãos com essa denominação. As suas doutrinas e opiniões eram em tudo iguais às do reformador, e parece que foram tão infatigáveis como ele em as espalhar. Assim como Wycliffe, eles também ensinavam que o Evangelho de Jesus Cristo é a única origem da verdadeira religião, que não há nada no Evangelho que mostre que Cristo estabeleceu a missa, que o pão e vinho, ainda depois de consagrados, ficam sendo pão e vinho, que os que entram para os mosteiros ainda se tornam mais incapazes de observar as ordens de Deus, e
finalmente, que a penitência, a confissão, a extrema-unção, não são precisas, nem se fundam nas escrituras sagradas. Pensar que Roma deixaria viver tais incorrigíveis hereges, sem se incomodar, seria supor que ela fosse capaz de tolerância e misericórdia, qualidades estas que nunca patenteou. Não era este o seu modo de proceder, e se os Lollardos não foram logo perseguidos pela sua cólera, foi unicamente porque lhes faltavam os meios de tornar bastante eficaz a perseguição. Contudo, a subida ao trono de Henrique IV forneceu-lhe a oportunidade que esperava. Os padres e os frades tinham estado no entanto bastante ocupados em espalhar falsos boatos sobre o procedimento revolucionário dos Lollardos, e tinham inspirado tais receios à nação que, quando no ano de 1400 o novo rei fez publicar um edito real determinando que os hereges fossem queimados, o parlamento prontamente o sancionou. Tempo de martírios. Se fossemos descrever todos os martírios que fizeram os hereges sofrer durante esta perseguição, teríamos de escrever um martirológio, e isso iria muito além dos nossos limites. Guilherme Saltrey teve a honra de ser a primeira vítima desta nova lei. A ele seguiu-se João Badby, um artista de Worcester, cujo martírio foi presenciado pelo jovem príncipe de Gales. Depois Henrique V, conta-se deste mártir que, quando acenderam o fogo, ele pedirá misericórdia, e Henrique ordenara que fosse tirado das chamas. Trazido à sua presença, o príncipe perguntou-lhe: queres abandonar a heresia e conformar-te com a fé da Santa Madre Igreja? Se queres, terás sustento por um ano tirado do tesouro do rei. Mas João Badby tinha estado a pedir misericórdia de Deus e não dos homens, e a sua firmeza não se abalou com mais esta prova. Foi, em consequência, levado segunda vez para as chamas. Como os Lollardos aumentassem cada vez mais, o arcebispo Arundel fez convocar um concílio no ano de 1413, a fim de procurar melhores meios de os suprimir, e desde esse tempo, durante perto de um século, as chamas da perseguição foram ardendo por toda a Inglaterra, e conservou-se o mesmo rigor na busca dos hereges, mas Deus tinha decretado que a obra dos seus servos prosseguisse, e quem poderia deter a sua mão? As miseráveis criaturas de Roma podiam fazer diminuir o pequeno bando de cristãos, por meio de fogo e outras torturas, e prisões. As tribulações eram o quinhão que os fiéis discípulos esperavam, mas não podiam destruir a obra que Deus tinha começado. A sua palavra, aquela semente incorruptível que vive e permanece eternamente, estava nas mãos do povo, e enquanto o poder dela estivesse entre eles, as armas de Roma eram impotentes, e a obra de Deus nas almas havia de se efetuar para a sua glória. 19. Os reformadores antes da Reforma. De 1400 a 1500. O Evangelho na Boêmia. Enquanto os Lollardos eram perseguidos na Inglaterra, dava-se um despertamento religioso no outro ponto da Europa, para o qual chamamos a atenção do leitor. Este despertamento teve como chefe o mártir reformador João Hus. Não resta dúvida de que foram os escritos de Wycliffe que acenderam as primeiras centelhas desta revivificação, e as circunstâncias que conduziram a isto, às quais nos podemos apenas referir em breves palavras, assim descritas. A esposa de Ricardo II de Inglaterra era uma princesa boêmia, irmã de Venceslau, rei de Boêmia. Era mulher piedosa, e tinha estudado as escrituras sagradas, sendo isto mesmo afirmado pelo perseguidor arcebispo Arundel, que disse que, embora ela fosse estrangeira, estudava constantemente os 4 evangelhos em inglês, com as explicações dos doutores, mostrando-se neste estudo e na leitura dos livros piedosos mais diligente do que os próprios prelados. Pela morte do seu marido, ela voltou para a Boêmia levando consigo as obras do reformador. Depois um sábio boêmio de Praga, chamado Jerônimo, visitou a Inglaterra, travando conhecimento com vários Lollardos, em cujos ensinos se embebeu. Em seguida voltou para a sua cidade onde ensinou as novas doutrinas com zelo e bom êxito. Num período ainda posterior a 1404, 2 ingleses de Cantuária também tinham ido a Praga, e ali manifestaram sentimentos antipapais. Estabeleceram a sua residência nos subúrbios da capital, em casa de um tal Lucas Welensky, e, com seu consentimento, pintaram nas paredes do seu quarto 2 quadros, um representando a história da paixão de Cristo, o outro a pompa da corte papal. A significação da antítese daqueles 2 quadros era bastante clara. O povo foi ver aquelas pinturas toscas, e Hus, que era então pregador na capela de Belém, e igualmente deão da faculdade de filosofia, referiu-se a elas nos seus sermões. João Hus. Havia algum tempo que os mostrará a sua simpatia pelas ideias de Wycliffe. Era homem de saber profundo, de um entendimento claro, e um lábio dialético, alto, magro, pálido, e de olhos cinzentos e pensativos, parecendo mais um estudante do que um padre. As suas maneiras eram
graves e dignas, a sua moral austera e irrepreensível. Assim como Wycliffe, pregava sempre ao povo na sua própria língua e, como ele, era severo e enfático quando fazia exposição dos abusos que então prevaleciam, mas como era um favorito da corte não foi incomodado no princípio. Ele amava e respeitava a memória do reformador inglês, e ouvia-o orar muitas vezes na capela de Belém para que a sua alma pudesse ir juntar-se à de Wycliffe depois da sua morte. O grande cisma da cristandade papal era ainda assunto de discussão quando os era pregador na capela de Belém e reitor popular da universidade, e não era provável que ele deixasse isso passar sem algumas palavras de censura. Mas o seu zelo neste ponto pouco mal lhe fez, visto que os que deviam olhar pelos decretos de proibição que foram publicados contra ele, deles não fizeram caso. Foram outras circunstâncias que fizeram dele um herege aos olhos de Roma e uma era daquelas que mal podiam esperar ser perdoadas. Os em conflito com o Papa. No ano de 1411 o Papa de Roma, João XXIII, depois deposto, homem de vida dissoluta e hábitos guerreiros, proclamou uma cruzada contra Ladislau, rei de Nápoles, e ofereceu as costumadas indulgências a todos aqueles que se reunissem ao exército papal. Us ficou justamente indignado por ver a cruz de Cristo degradada para fins tão anticristãos, e pregou contra a cruzada. O povo, encantado pela sua eloquência, recusou atender aos missionários do Papa, e muitos interrompiam as suas arengas com exclamações encolerizadas. Esses representantes papais não estavam porém habituados a tal tratamento, e não era natural que se submetessem em silêncio. Contudo, ferir o chefe do movimento era uma medida bastante perigosa e intempestiva, e também não era prudente, no estado de agitação em que se achava o povo, não deram qualquer passo para sua própria defesa. Mas prenderam em segredo 3 dos chefes, que foram lançados na prisão por ordem do Senado, e logo executados secretamente. Mas o sangue dos assassinados foi visto correr pelas grades da prisão, e assim a morte deles tornou-se pública para um levantamento geral, e o povo precipitou-se em massa contra a Câmara Municipal, tomando-a de assalto. Entrando na prisão, apoderaram-se dos corpos decapitados das vítimas e levaram-nos a um lugar de sepultura, dando-lhes honras de mártires. No entanto, prevendo as consequências que lhe podiam acontecer por este ato ousado e ilegal do povo, retirou-se da cidade e continuou as suas pregações em sítios onde estivesse mais seguro. Foi citado pelo Papa para comparecer perante o Tribunal do Vaticano, mas não fez caso, sendo, por esse motivo, excomungado. Apesar disso continuou pregando do mesmo modo, aumentando diariamente o número dos seus convertidos e adeptos. Citado para comparecer em Constância. No entanto, foi convocado um concílio de prelados e outros em Constância, cidade imperial nos Alpes, do lado da Alemanha, com o fim de desfazer o grande cisma que existia, e suprimir as heresias de Wycliffe, e foi citado a comparecer perante ele. Podíamos encher páginas contra os horrorosos segredos e as blasfêmias públicas dos membros deste concílio, mas esses pormenores seriam revoltantes, apenas nos referiremos a eles por dizerem respeito a João Hus, e o pérfido tratamento que deram a este homem verdadeiramente nobre. Quando o reformador boêmio recebeu a citação para se apresentar em Constância, não hesitou em obedecer. Não tinha aparecido em Roma, por conhecer a deslealdade do Papa, mas com a Assembleia de Constância o caso era diferente. Os prelados, segundo ele pensava, eram os augustos representantes daquela igreja verdadeira a que ele pertencia, e ele sabia que um dos fins para que o concílio fora convocado era idêntico àquele que muitas vezes estava mais no seu coração quando pregava. Ainda assim, apesar da confiança que tinha nos prelados, entendeu que um salvo-conduto do imperador alemão, Sigismundo, podia protegê-lo, e por isso procurou alcançá-lo. Neste salvo-conduto o imperador ordenava que o deixassem viajar livremente, e, munido desse documento, o reformador partiu na sua jornada. Prisão de Hus. Agora notemos a perfídia de Roma, e assim que o reformador pôs os pés em Constância foi logo agarrado e lançado na prisão, sendo acusado de heresia. O concílio sabia perfeitamente que ele tinha um salvo-conduto, mas esta dificuldade foi logo resolvida. Publicaram um decreto dizendo que não se devia guardar palavra com hereges. O povo ficou espantado quando soube da prisão de Hus, e os seus clamores indignados chegaram da Boêmia aos ouvidos do imperador. Ele ainda chegará a Constância, e ao princípio parecia disposto a favor do povo em condenar a traição do concílio. Chegou até a falar em abrir à força a prisão em que o reformador estava encerrado, mas quando chegou à cidade, os argumentos dos padres venceram seu bom critério, e deixou-os fazer ao prisioneiro o que queriam. A masmorra em que Hus tinha sido encerrado era úmida e imunda, e o alimento pouco, e não era saudável. Esperavam por este tratamento diminuir-lhe a força, e poderem fazer dele o que quisessem.
Tais esforços tiveram tão bom resultado que o reformador ficou gravemente doente. Começo do julgamento de Hus. No começo de junho a 1415, e antes de estar completamente restabelecido, começou o seu julgamento público, mas apesar de estar tão fraco, foi-lhe proibido ter um advogado, porque, diziam seus inimigos, um herege não podia ter defensor. Houve duas acusações contra ele, a primeira de crer nas doutrinas de Wycliffe, a segunda, de estar infectado com a lepra dos valdenses. Quando foi chamado para responder pela primeira acusação, apelou para a autoridade das Sagradas Escrituras, mas a sua voz foi imediatamente abafada por um tumulto de escárnio e zombaria. Era, pois, impossível tentar qualquer defesa em tais circunstâncias, e quando lhe apresentaram o segundo ponto, ficou silencioso. Isto mesmo condenou-o, visto que seu silêncio foi tomado como uma tácita confissão da sua culpa. Por fim, a excitação tornou-se tão grande que foi impossível continuar o julgamento, e a assembleia retirou-se. No segundo dia apareceu o imperador em pessoa para manter a ordem, e desta vez parece que tudo correu com muito mais sossego, apesar de os prelados não o poderem conservar até o fim. Quando, no decurso do julgamento, Hus concordou que tinha dito que Wycliffe era um verdadeiro crente, e que a sua alma estava agora no céu, e que não podia desejar maior salvação para a sua própria alma do que a que estava gozando a alma de Wycliffe, os santos padres não puderam conter uma gargalhada. No terceiro dia concluiu-se o julgamento, e Hus foi de novo mandado para a prisão enquanto se lavrava a sentença. Durante todo o julgamento parece que houve um amigo que se pôs ao seu lado de uma maneira própria de uma grande afeição. Este amigo foi um cavaleiro boêmio chamado Shu. Em todos os dias do julgamento esteve sempre com ele, e acompanhou-o durante todo o seu penoso e aborrecido cativeiro, e tudo isto com grande risco para si próprio. Meu querido mestre, disse-lhe depois de passar o terceiro dia de julgamento, e eu sou um ignorante, e portanto incompetente para dar conselhos a um homem de tanto saber como o senhor. Contudo, se está intimamente convencido de alguns desses erros que lhe atribuíram publicamente, peço-lhe muito encarecidamente que não se envergonhe de se retratar, mas se, pelo contrário, está convencido da sua inocência, não quero de modo algum aconselhá-lo a dizer seja o que for contra a sua consciência. Antes quero exortá-lo a suportar qualquer espécie de tortura, a renunciar a qualquer coisa que considere como verdade. Hus ficou profundamente comovido pelo sincero e bondoso conselho do seu amigo, e disse-lhe com as lágrimas nos olhos que Deus bem sabia como ele de boa vontade se retrataria, debaixo do juramento, de qualquer exposição que tivesse feito contrária às Escrituras Sagradas. Decorreu um mês, e parece que durante esse tempo o cavaleiro esteve sempre com ele, provando, assim, que era um fiel discípulo e um verdadeiro amigo. Fim do julgamento de Hus. No dia 6 de julho de 1415 ele compareceu pela última vez perante o concílio, e ouviu então a sua sentença. A sessão teve lugar na catedral, e Hus esteve no pórtico enquanto se celebrava a missa, por isso que a um herege não podia ser permitida a entrada na igreja durante a cerimônia. O bispo de Lodi pregou o sermão e escolheu para seu tema este texto, para que o corpo do pecado seja desfeito, RM 6.6. As suas observações foram uma furiosa exposição contra as heresias de Hus. Os artigos de acusação foram então lidos, e a sentença pronunciada. Durante a leitura dos artigos Hus fez várias tentativas para falar, mas sempre em vão, e quando depois disso ele ofereceu uma oração a Deus a favor dos seus inimigos, pedindo-lhe que lhes perdoasse as suas injustiças, as suas palavras foram recebidas com escárnio. O mártir, forte na sua integridade, ergueu as mãos, e exclamou: Eis aqui, bendito Salvador, como o concílio condena como erro que tu tens prescrito e feito, quando, dominado pelos inimigos, entregaste a tua causa a Deus teu Pai, mostrando-nos por este meio que quando estamos oprimidos podemos recorrer à justiça de Deus. O fervor da sua eloquência tinha chamado a atenção dos seus inimigos, e durante as poucas observações que ainda fez, guardaram um silêncio próprio de quem não se sente à vontade. Apenas Sigismundo parecia estar tranquilo, mas a sua tranquilidade durou pouco. Hus, desviando a vista dos prelados e fixando os olhos com firmeza no imperador, disse com voz clara e vibrante: Vinha este conflito confiando na boa-fé do imperador. Um vivo rubor coloriu então as faces desse homem, e Hus não disse mais uma palavra. Foram-lhe em seguida arrancadas as vestes sacerdotais, e puseram-lhe na cabeça uma mitra de papel onde se viam pintados 3 demônios. O cálice sacerdotal, que lhe tinha sido colocado nas mãos, foi-lhe tirado com estas palavras: Maldito Judas, que, tendo abandonado o conselho da paz, entraste no dos judeus, arrancamos-te das mãos este santo cálice onde está o sangue de Cristo. Pelo contrário, disse-os numa voz forte, confio que pela graça de Deus ainda hoje hei de beber dele no seu reino.
Os bispos retorquiram então, e nós entregamos a tua alma aos demônios do inferno, ao que os respondeu, e eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, ó Senhor Jesus Cristo, a ti entrego a alma que tu salvaste. Morte de João Hus. Tendo sido assim privado de um modo tão aviltante do seu cargo sacerdotal, foi entregue ao imperador, o representante do poder secular, em pertence-vos o alto cargo, disse-lhe o bispo de Lodi, de destruir as heresias e cismas, e com especialidade os obstinados hereges. O imperador desempenhou esse alto cargo sem demora. O lugar de suplício não era longe, e Hus foi para ali conduzido imediatamente sob a guarda do eleitor palatino e 800 soldados a cavalo. Quando para ali se encaminhava, o seu rosto brilhava de alegria, e o povo que se apinhava no caminho estava admirado das suas piedosas orações. Chegado ao lugar de execução não lhe foi permitido a palavra ao povo, mas a oração que fez enquanto o estavam amarrando ao poste chegou aos ouvidos de todos. Em Senhor Jesus, eu sofro humildemente esta morte cruel por amor de ti, e rogo-te, Senhor, que perdoes aos meus inimigos. No último momento ainda fizeram uma tentativa para o induzir a assinar uma retratação, mas não o conseguiram. Em tudo o que escrevi e assinei foi com o fim de livrar as almas do poder do demônio, e livrá-las da tirania do pecado, e sinto alegria em selar com o meu sangue o que escrevi e assinei. O eleitor, que tinha feito esta última tentativa, afastou-se então do lugar, e largaram fogo à lenha. Mas os sofrimentos do mártir acabaram depressa, e enquanto ainda orava a Deus decaiu-lhe a cabeça sobre o peito e sufocou-lhe uma nuvem de fumaça. Assim pois João Hus, que tinha dado uma boa confissão, obteve a coroa do martírio e partiu para estar com Cristo. Jerônimo de Praga. Zero amigo de Hus e seu companheiro de trabalho, Jerônimo de Praga, seguiu em pouco tempo. Era homem de maior erudição, mas talvez de menos paciência, e as torturas a que o submeteram durante um bárbaro cativeiro de quase um ano enfraqueceram de tal maneira o seu espírito que conseguiram dele que assinasse uma retratação. Mas a vitória dos seus inimigos pouco tempo durou, e na sua misericórdia o Senhor fortaleceu a sua alma, e ele em breve se retratou do que se tinha retratado. Merece a pena notar-se que, apesar de todos os sofrimentos por que passou durante esse tempo, a sua memória ficou clara e a sua inteligência tão vigorosa como antes, e a sua eloquência era tal que provocava a admiração até dos seus próprios inimigos. Foi no mês de maio de 1416, que Jerônimo se apresentou à sua última audiência. Não deixou de censurar os seus adversários por o terem conservado preso mais de 11 meses, carregado de ferros, envenenado com poeira e mau cheiro, e privado das coisas mais necessárias. E durante este tempo, disse ele, destes aos meus adversários todas as audiências que eles quiseram, e vos recusastes ouvir-me uma só hora que fosse. Então referiu-se envergonhado, à sua retração, e aquela triste confissão foi por si um testemunho. Confesso, disse ele, e tremo quando penso nisso. Por medo do castigo do fogo, consenti vilmente contra a minha consciência em condenar a doutrina de Wycliffe e Hus. Retrato-me agora completamente deste ato pecaminoso, e estou resolvido a manter os dogmas destes homens até a morte, crendo que eles são a verdadeira e pura doutrina do Evangelho, assim como creio que as vidas desses santos foram irrepreensíveis. A Assembleia não tratou melhor esta nova vítima do que tinha tratado Hus, mas Jerônimo nunca perdeu a sua presença de espírito, nem se deu por vencido com os clamores que faziam os seus adversários, nem quando o submeteram a ridículo. Lembrou-lhes que o seu caso não era único, e que outros mais dignos do que ele tinham sido acusados por testemunhas falsas, e condenados injustamente. José Isaías, Daniel e João Batista, e até o seu próprio e divino mestre, tinham sido levados perante autoridades e sofreram injustamente as mãos de homens malvados. Vós tendes resolvido condenar-me injustamente, exclamou ele, mas depois da minha morte ficar-vos-á um remorso na consciência que nunca há de acabar. Apelo para o soberano juiz de toda a terra, em cuja presença haveis de comparecer para responderdes por este crime. Uma tal linguagem era mais que suficiente para promover a sua pronta condenação, mas ele tinha agora perdido todo o medo da morte. Quando aquele momento penoso chegou, a sua fisionomia radiante mostrou a sua boa vontade de sofrer, e dirigiu-se para o lugar do martírio cantando hinos de alegria. Nisto pareceu-se com o amigo que o tinha precedido, e esta semelhança não passou despercebida a um historiador católico romano que depois foi papa com o nome de Pio II, e eles caminhavam para o suplício, disse esse escritor, como se fossem para um banquete. Não proferiram uma única palavra que desse a perceber o mais pequeno temor. Cantavam hinos nas chamas, sem cessar, até o último suspiro. É digno de menção o fato de ter sido Papa João XXIII mais tarde deposto pela sua malvadez, pelo mesmo concílio que ele convocara para a condenação destes nobres mártires.
Foi este o único ato digno que o concílio praticou, não lhe cabendo, ainda assim, elogios por isso, visto que este passo foi dado por motivo de interesse. Guerra civil na Boêmia. O martírio de Uzzi Jerônimo, com que eles esperavam livrar a Europa das heresias de Wycliffe, não só deixou nas suas consciências o peso de um duplo assassinato, como também, sob o ponto de vista de Roma, foi um engano fatal. Em lugar de esmagarem, por este meio, o que eles chamavam uma heresia corruptora e escandalosa, inflamaram o espírito do povo boêmio, e causaram uma guerra civil. Ainda mesmo antes da morte de Jerônimo, vários fidalgos e outras pessoas eminentes da Boêmia tinham, indignados, mandado um protesto ao concílio de Constância no qual o acusaram de injustiça e crueldade, e diziam mais, que estavam decididos a sacrificar as suas vidas na defesa do Evangelho de Cristo e dos seus fiéis pregadores. Contudo, este protesto foi queimado com desprezo pelos prelados reunidos e a indiferença insultante destes padres foi mais tarde manifestada pelo bárbaro assassinato da segunda vítima. Os editos de perseguição que se seguiram não podiam, de certo, servir para abrandar o espírito do povo, e quando no ano de 1419 um pregador hussita foi preso e queimado, sofrendo além disso as maiores crueldades. O povo, exasperado, correu às armas, e tendo à sua frente o camarista do rei, um fidalgo chamado Zisca, levou tudo adiante de si. O imperador Sigismundo levantou contra eles um poderoso e bem organizado exército, que foi desbaratado como se fosse palha, diante dos malhos dos camponeses boêmios, que, na verdade, poucas outras armas tinham para ferir as suas batalhas. O cardeal Juliano, legado do Papa, presenciou algumas destas batalhas, e ficou admirado quando viu a flor do exército do imperador, príncipes conhecidos pela sua bravura, e veteranos de fama europeia, retirando-se em desordem diante das armas grosseiras de um punhado de camponeses, ainda mais, algumas vezes, fugindo até quando ninguém os perseguia, possuídos de um pânico inexplicável. Numa destas ocasiões o cardeal, derramando abundantes lágrimas, exclamou: não é o inimigo, são os nossos pecados que nos fazem fugir. Vários escritores papistas confessaram que não podiam explicar o maravilhoso êxito destes guerreiros cristãos, e um deles afirmou que os boêmios mostraram ser um povo valente, porque, apesar de o imperador Sigismundo conduzir quase a metade da Europa contra eles, não foi capaz de vencê-los. O reformador Melanchthon do século seguinte atribuiu estas vitórias a poderes milagrosos, e acreditou que os anjos de Deus acompanhavam os vitoriosos nas suas expedições, e derrotavam os seus inimigos. Divergências entre os hussitas. Por morte de Zisca no ano de 1424, empregaram-se esforços para pôr termo à guerra, sendo os boêmios convidados a apresentar o seu ultimatum perante uma convocação em Basileia. Mas os hussitas não eram todos favoráveis a estes tratados, e como já tinha havido algumas grandes divergências de opinião entre eles, dividiram-se em dois partidos. Um deles, que só pedia que na comunhão se desse tanto cálice como pão a todos por igual, foi facilmente atraído de novo para o seio da igreja, tendo o Papa prometido consentir no ponto em que os dissidentes insistiam apesar de, logo que o pôde fazer com segurança, violar a sua promessa. Foi dado a este partido o nome de Castinos. O outro partido, que seguiu a doutrina de Hus, tal qual era, recusou assinar o pacto e ficou assim exposto às perseguições dos seus antigos amigos além das de Roma. Eram conhecidos pelo nome de taboretes, porque se reuniam para o culto numa certa colina, a que chamavam Monte Tabor. No entanto, o conhecimento cada vez maior que os taboretes tinham da palavra de Deus, tinha-lhes ensinado que o apelo para as armas carnais era contrário à expressa ideia e vontade de Deus, e quando a perseguição principiou de novo, em lugar de se servirem dos seus malhos e enxadas, apelaram somente para a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, F6.17. Os irmãos reunidos. Por fim, a intensidade dos seus sofrimentos comoveu o arcebispo de Praga, que anteriormente se tinha tornado saliente entre os calistinos, e pela sua influência foram levados para os territórios de Litites, nos confins de Morávia e Silésia, onde, por algum tempo, foram livres de perseguições, podendo até fundar uma colônia. Alguns dos seus irmãos que estavam entre os calistinos reuniram-se a eles, juntamente com vários cidadãos de Praga, e não poucos fidalgos, para comemorar esta junção tomaram o nome de Unitas Fratrum, ou Irmãos Reunidos. Isto teve lugar no ano de 1451. Contudo, tinham estado instalados nos seus novos bairros apenas uns 12 meses quando foram de novo incomodados pelos malévolos agentes de Roma. O pretexto para esta nova perseguição foi uma acusação, sem base, de sedição, e os irmãos morávios tiveram de pôr em prática toda a sua paciência e toda a sua fé. A crueldade dos inquisidores era digna de seu ofício, e centenas de morávios inocentes, que nem resistência faziam, foram por ordem deles agarrados e lançados na cadeia.
Uns deixaram que morressem de fome, outros foram torturados, outros mutilados, e outros queimados, e alguns que podiam fugir foram obrigados a refugiar-se nas cavernas e nos bosques, onde se alimentavam da caça que matavam e dos frutos silvestres que os arbustos davam, e quando deixavam os seus esconderijos, iam uns atrás dos outros em fila, pisando as pegadas uns dos outros, levando o último um ramo com que apagava os sinais dos pés, e foi assim que evitavam ser apanhados. Quando chegava a noite assentiam um lume, não ousando fazê-lo de dia, com medo que o fumo, elevando-se, os atraiçoasse, e ao trêmulo clarão daquelas fogueiras tinham lugar as suas piedosas reuniões, onde juntos liam as suas Bíblias. No ano 1470 terminaram a tradução da Bíblia para a língua boêmia, e não tardou muito tempo que fossem impressas várias edições. Assim, pois, uma coisa ia ajudando a outra, e, a despeito dos esforços que Roma fazia para perturbar e fazer oposição, ia se preparando o terreno para a reforma que se aproximava. Há ainda 3 nomes que sobressaíram nesse tempo e a que não devemos deixar de nos referir, ainda que em poucas palavras. Jerônimo Savonarola. O primeiro destes foi Jerônimo Savonarola, um monge dominicano, filho de um médico em Ferrara. Ainda muito novo, julgou ter recebido visões celestiais, e isso levou a entrar no convento de Bolonia, onde seus jejuns e penitências atraíram a atenção dos seus superiores. Foi mais tarde removido para o convento de S. Marcos em Florença, e ali chegou à dignidade de prior, fazendo, então, toda a diligência para restituir, tanto quanto possível, a primitiva simplicidade da vida monacal. Mas o que chamou a atenção de Roma a ele foi a sua fama como pregador reformador e, fora do seu convento, as suas inexoráveis denúncias contra o Papa, os seus ataques aos vícios do clero, as suas tristes lamentações pelo torpor das coisas espirituais naquele tempo. O Papa diligenciou fazer calar o grande pregador, oferecendo-lhe um barrete de cardeal, mas isso não tinha atrativo para Savonarola. Recebeu o oferecimento com indignação, e declarou que o único barrete encarnado que ele ambicionava era aquele que fosse tinto com o sangue do martírio. Por fim foi apanhado e metido na prisão. Ali aproveitou o seu tempo a meditar e orar, e escreveu uma meditação espiritual sobre o Salmo 31, na qual descrevia as lutas íntimas do homem convertido. Depois de ser cruelmente torturado, por ordem da Inquisição, foi assinada a ordem da sua condenação por esse mesmo Papa que queria fazê-lo cardeal, e foi finalmente queimado no ano 1499. João de Vessalia. O segundo foi João de Vessália, um notável doutor de teologia de Erfurt. Este homem piedoso foi, na sua velhice, muito apoquentado pelos inquisidores papistas que meteram seu frágil corpo entre ferros, sujeitando-o a muitas indignidades. Ele ensinou que a salvação se obtinha pela graça, e que as peregrinações, os jejuns, a extrema-unção etc., de nada aproveitavam a alma, e que a palavra de Deus é a única autoridade em materiais de fé. Conseguiram afinal que ele se retratasse de alguma das suas opiniões, mas isso não teve por efeito diminuir o ressentimento dos seus inimigos, visto que ainda o conservaram na prisão mais alguns meses, vindo a morte libertá-lo misericordiosamente no ano de 1479. João Vecelus. O terceiro foi João Vecelus, ou Vessel, amigo de João de Vessália, com quem o confundiram algumas vezes. Nasceu em Groningen, na Holanda, pouco mais ou menos no ano 1419, e foi célebre na Europa. Apesar de ser incontestavelmente o maior teólogo da sua época, nunca tomou ordens, não estando por isso associado com qualquer corpo eclesiástico. Era muito vulgar naqueles tempos adotar a profissão clerical para evitar perseguições, e isto explica a observação que ele fez uma vez, afirmando que não tinha medo do cadafalso, e portanto não precisava de tonsura. Quando seu amigo Rovere, geral dos franciscanos, foi elevado ao trono papal, perguntou-lhe se tinha algum pedido a fazer-lhe, ao que respondeu, em sim, peço-lhe que me dê da livraria do Vaticano uma Bíblia em grego e outra em hebraico, ser-lhe-ão dadas, respondeu o Papa, mas por que não pede antes um bispado ou coisa semelhante? Por uma razão muito simples, retorquiu Vessel, porque não quero nenhuma dessas coisas. Tal era o espírito do homem que tinha de levar avante o testemunho de Deus, testemunho que temos traçado desde a era dos apóstolos. Parece que não sofreu muita perseguição durante a sua vida, apesar de todo o teor do seu ensino ser contrário ao procedimento e às máximas de Roma. Lutero, no século seguinte, manifestou a sua surpresa de que os escritos de Vessel fossem tão pouco conhecidos, e falou dele como sendo um homem de admirável inteligência e espírito invulgar. Evidentemente ensinado por Deus. Se eu tivesse lido as suas obras há mais tempo, disse Lutero, os nossos inimigos poderiam supor que eu tinha aprendido tudo com Vecelus, tal é a perfeita coincidência nas nossas opiniões.
Agora não posso duvidar de que tenho razão nos pontos que tenho indicado, vendo um tão grande acordo nos sentimentos, e até quase as mesmas palavras empregadas por aquele grande homem, que viveu numa outra época, num país distante, e em circunstâncias muito diferentes das minhas. Veceluz morreu cheio de honra aos 70 anos de idade, confessando no seu último suspiro a imensa satisfação da sua alma, porque tudo o que ele conhecia era Jesus Cristo crucificado. Isto teve lugar no ano de 1489. Lutero era então uma criança de 6 anos. Assim pois o testemunho foi ligado ao período da Grande Reforma, e a cadeia de testemunhas tinha sido até ali conservada sem interrupção. 20. Lutero e a Reforma Alemã. De 1403 a 1522. Desde há muito, a doutrina da justificação pela fé tinha sido perdida de vista na Igreja, e foi este um dos fatos pelos quais a Reforma se tornou uma necessidade. Logo que o poder desta verdade enfraqueceu nas almas dos fiéis, foi introduzida a doutrina de salvação pelas obras, e substituíram por penitências e mortificações exteriores aquele arrependimento para com Deus e a santificação íntima. Estes erros começaram logo no tempo de Tertuliano e aumentaram à proporção que iam passando os anos, até que, por fim, a superstição do povo não se podia levar mais adiante, e as trevas da Idade Média foram a origem dos flagelantes. As indulgências. Os flagelantes, uma seita de fanáticos, foi instituída no século XIII, e espalhou-se por uma grande parte da Europa. Andavam pelas ruas meio nus, flagelando-se 2 vezes por dia com chicotes. A severidade destes castigos, que imaginavam servir de expiação, não só dos seus pecados, como também dos pecados dos outros, excitou a princípio a perseguição, mas por fim despertou a simpatia do povo, que começou a virar as costas aos padres desregrados e a confessar os seus pecados e tristezas aos flagelantes. O pensamento dominante dos padres foi então ver como poderiam conservar a influência do domínio usurpado, e, portanto, disse de Albigné, inventaram um negócio novo a que chamaram indulgências. Em troca de uma quantia mais ou menos avultada, conforme a classe a que o comprador pertencia, ficava este livre de uma peregrinação, de um jejum, ou de outra qualquer penitência, e assim começou esse detestável negócio. O Papa percebeu logo as vantagens que podiam resultar de um sistema tão lucrativo e, em tempo oportuno, Clemente VII instituiu o extraordinário dogma de que a crença nas indulgências era um artigo de fé. Estas indulgências de Roma não diziam respeito só aos vivos, iam além da tumba, e as almas que gemiam no purgatório também se dizia que eram salvas por meio delas. A venda de indulgências era necessariamente um grande incentivo ao pecado, e, na verdade, os ignorantes nada podiam ver nesta doutrina senão uma licença absoluta para praticarem o mal, enquanto que os padres, que aproveitaram cada vez mais tais ideias erradas, não tinham pressa em esclarecer o povo. Tal era a condição da Igreja no começo do século XVI, tão corrupta nas suas ações, que era impossível continuassem as coisas assim por muito tempo como estavam. Não obstante isso, Roma vangloriava-se e estava confiante, porque tinha poucos inimigos declarados que a incomodassem. Os hussitas tinham sido, uns espalhados pela perseguição, outros atraídos de novo para o grêmio da Igreja, e o testemunho dos cristãos valdenses tinha sido quase suprimido. Mais ainda, havia um sentimento de insatisfação nos corações dos homens de todas as classes que nem o fumo do fogo dos mártires sacrificados por Roma podia apagar, nem as promessas enganosas dos padres aliviar. Reis e fidalgos, cidadãos e camponeses, teólogos e homens de letras, políticos e soldados tinham todos as suas razões de queixa, e estavam moralmente preparados para a obra de reforma. A Europa tinha despertado do longo pesadelo da Idade Média, e estava agora olhando, ainda que com olhos de sono, através do nevoeiro de uma longa superstição, à procura da luz. Era inevitável uma mudança importante, uma reação, mais ainda, uma revolução, e apenas era necessário achar um chefe. O espírito dos homens estava pronto para a revolução, e só necessitava de um que aguentasse o peso da luta para os guiar, aconselhar e dirigir. Deus viu o que era preciso e enviou Martinho Lutero à Igreja na Europa. Não faltaram líderes para seções e grupos particulares, mas Lutero havia de ser o chefe. Os príncipes e fidalgos, já muito desgostosos com a usurpação sucessiva dos seus domínios pelos papas, encontraram no eleitor Frederico de Hanover um representante dedicado. Embora tímido, os políticos e homens de letras, oprimidos pelas leis canônicas, acharam um intérprete dos seus pesares em Ulrico von Hutten, mas todos, desde o rei até o mais humilde, encontraram o defensor das suas liberdades no grande monge Agostinho, Martinho Lutero. Martinho Lutero. O reformador era filho de pais humildes, nasceu em Eisleben na província de Mansfeld, no dia 10 de novembro de 1483.
Eu sou filho de camponeses, dizia ele mais tarde, meu pai, meu avô, e todos os meus antepassados eram camponeses. Foi de seus pais que ele herdou aquela rude simplicidade e temperamento franco e alegre, peculiar do camponês da Turíngia. A educação que recebeu em casa era reta e rigorosa, e o tratamento que recebeu na escola era áspero em extremo, mas tudo isso foi necessário para preparar o futuro reformador para sua grande e perigosa obra. Aos 14 anos de idade foi mandado para a escola franciscana em Magdeburgo, onde aumentaram muito os seus sofrimentos. Conta ele que quase o matavam de fome, e muitas vezes era obrigado a cantar nas cidades e vilas próximas para angariar pão. Algum tempo depois manda Rano para Eisenas, onde tinha parentes, mas estes deram-lhe pouco ou nenhum alívio. Teve de continuar a vaguear, esfomeado e miserável, pelas ruas cantando hinos e pedindo panem propter deum às portas dos desconhecidos, agradecendo muito até as migalhas que lhe eram às vezes lançadas. Mas por fim chegou o alívio. Aquilo que os parentes lhe tinham negado, deram-lhe os estranhos, e uma tarde depois de ter pedido a diversas portas sem resultado, chegou a uma onde não foi repelido. Os cristãos hão de sempre recordar com afeto e gratidão o nome de Úrsula Cota, porque foi ela que abriu as suas portas ao pobre rapaz esfomeado e lhe deu não só o sustento, mas um lar e o amor de uma mãe. Lutero teve ocasião, mais tarde, de retribuir a sua bondade, recebendo também o filho de Úrsula na sua própria casa em Wittenberg. Lutero na universidade. Quando tinha 18 anos, foi, por ordem de seu pai, para a Universidade de Erfurt estudar direito, e foi ali que seu espírito tomou uma séria orientação pela morte repentina do seu condiscípulo e amigo íntimo Aleixo. Isto teve lugar por ocasião de umas férias pequenas, quando ambos passeavam juntos. Ao passarem por Thuringeneval foram surpreendidos por uma grande tempestade, e o leviano Aleixo foi atingido por uma faísca elétrica. Caindo de joelhos, com o impulso do momento, Lutero fez um voto de se consagrar ao serviço de Deus, se ele o poupasse na ocasião. Desde então mudou completamente. Levou bastante tempo antes que lhe voltasse o amor pelo estudo, e passava dias e dias vagueando pensativo pela biblioteca da universidade, como alguém que não pudesse achar descanso. Por fim veio-lhe às mãos uma Bíblia em latim, e tendo um perfeito conhecimento daquela língua, começou a ler o livro. Era esta a primeira vez que tinha olhado para aquele livro sagrado, e a sua surpresa foi grande. Nele encontrou uma sabedoria mais profunda do que imaginara, pérolas preciosas de verdade que nenhum missal ou breviário podia ensinar, e inclinou-se sobre seu novo tesouro num arrebatamento da alma. À proporção que lia ficava mais persuadido da autoridade divina do livro sagrado, e ia-se possuindo de uma convicção profunda da sua própria maldade. Até ali as palavras inspiradas tinham para ele um sentido misterioso e estava como alguém que procurasse o seu caminho às apalpadelas em plena luz do sol. Perplexo e trêmulo, fechou o livro, e, após, fez uma lista dos seus pecados, que o encheu de um vago receio. Nunca tinha, até então, pensado seriamente neles, nunca os tinha considerado sob um ponto de vista tão negro. Uma tão medonha série tinha-lhe, por suposto, fechado as portas do céu para sempre, não podia haver esperança para um homem tão vil como ele. Então Lutero lembrou-se de repente de seu voto, e ergueu-se com um novo propósito no coração, e sim, ainda restava uma esperança, deixaria a universidade e far-se-ia monge. Lutero no mosteiro. Vamos agora encontrá-lo no mosteiro dos frades agostinhos, em Erfurt, e como tudo está mudado. Quando deixamos era ele um inteligente estudante de direito, um bacharel de artes, e o ídolo da universidade, agora é um monge, e o mais íntimo entre eles. Aquele que outrora tinha pronunciado discursos e tomado parte em discussões sábias era agora o criado da sua ordem, e tinha de limpar as celas, dar corda ao relógio, e varrer a capela do mosteiro. Contudo Lutero sujeitava-se a estes trabalhos penosos, inerentes à sua nova posição, sem se queixar, a luta moral por que estava passando quase lhe fazia esquecer a degradação. Muitas vezes, quando sentia sua alma apoquentada, deixava seu trabalho para ir à capela do mosteiro, onde estava guardada a Bíblia, e ali procurava o alimento espiritual de que carecia. E era só nestas ocasiões que ele podia estudar a palavra de Deus. Mais tarde, porém, foi nomeado para a cadeira de Teologia e Filosofia de Wittenberg, que se achava vaga. A nomeação foi feita por Salpitz, vigário-geral da Ordem Agostinha de Saxonia, por conselho de Frederico, o sábio, eleitor de Hanover. Lutero era agora até um certo ponto o senhor do seu tempo, e podia dedicar-se mais ao estudo da Bíblia. A solidão de sua cela era muito conveniente para esse fim, e ele estudava com um zelo pouco vulgar. Fazia esforços extraordinários para reformar o seu modo de viver,
e para expiar o passado por meio de orações e penitências, e foram muitos os votos que ele fez para se abster de pecado, mas estes esforços nunca o satisfizeram, e quebrava sempre os seus votos. É em vão, dizia Lutero tristemente a Salpitz, que eu faço tantas promessas a Deus, o pecado é sempre o mais forte. Salpitz discutia brandamente com ele, e falava-lhe do amor de Deus e que Deus não estava zangado com ele, como Lutero supunha, mas o monge continuava desconsolado. Como posso eu ousar crer na graça de Deus, dizia ele, se é certo que ainda não se operou em mim uma conversão? Preciso necessariamente mudar de vida para ser aceito por ele. A sua ansiedade tornou-se mais profunda do que nunca, e os seus esforços para apaziguar a justiça divina continuavam com um zelo incansável. Eu era na realidade um monge piedoso, escreveu anos depois, segui os preceitos da minha ordem com mais rigor do que posso exprimir. Se fosse possível a um monge obter o céu por suas obras monacais, eu era, certamente, um dos que tinha direito a isso. Todos os frades que me conheceram podem ser testemunhas. Se tivesse continuado por muito mais tempo, as minhas penitências ter-me-iam levado à morte, à força de vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. O monge tinha ainda de aprender a significação destas palavras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. F. 2.8.9. As repetidas conversações com Salpitz davam-lhe uma certa esperança, e de vez em quando sentia um estremecimento de alegria, e o seu coração ganhava confiança. Mas a lembrança dos seus pecados tornava a voltar e a sua alma perturbada tremia de horror ao pensar no julgamento a que tinha de comparecer. Oh! Os meus pecados! Os meus pecados! Exclamou ele um dia diante do vigário-geral, e quando Salpitz lhe falou em Cristo como o Salvador do pecado e da impureza, as suas palavras pareciam ser um mistério impenetrável para o pobre monge. Por fim a sua saúde ressentiu-se de tal maneira por tão repetidas vigílias e mortificações que chegou a estar às portas da morte. E então aos seus outros receios juntava-se mais o terror do seu próximo fim, e o medo do julgamento futuro mergulhava num abismo ainda mais profundo. Que lhe aconteceria se morresse sem estar salvo? Que aconteceria se morresse nos seus pecados? Ainda não tinha uma certeza completa de misericórdia divina, aqueles pecados ainda não tinham sido postos de parte, e ele receava levar para a sepultura o peso deles. Nesta triste condição foi um dia visitado na sua cela por um monge piedoso, que lhe disse algumas palavras de consolação. Lutero, vencido pela bondade dessas palavras, abriu o seu coração ao velho monge, mal imaginando o que havia de resultar daí. O monge não podia segui-lo em todas as suas dúvidas, mas repetiu-lhe ao ouvido uma frase do Credo dos Apóstolos que muitas vezes o tinha consolado. Creio na remissão dos pecados. Foi esta uma mensagem de Deus para a alma de Lutero, e agarrou-se àquelas palavras com uma energia quase desesperada. Eu creio, repetia ele para consigo, eu creio na remissão dos pecados. Ouvindo-o repetir essas palavras, o monge lembrou-lhe que a fé deve ser pessoal e não uma fé geral, que não era bastante crer meramente no perdão dos pecados de Davi, ou dos pecados de Pedro, mas sim no perdão dos seus próprios pecados. Todas estas palavras soavam como música celestial aos ouvidos do trêmulo ouvinte, e quando o digno ancião acrescentou, atendei ao que dizesse Bernardo, e ao testemunho que o Espírito Santo produz no vosso coração, bem que é este, os teus pecados te são perdoados. A luz brotou naquele coração atribulado, e Lutero deu graças a Deus por essas palavras serem verdadeiras com respeito a ele mesmo. Lutero vai a Roma. Mas embora verdadeiramente convertido, Lutero ainda se conservava escravo de Roma, e foi só depois de ter feito uma visita à cidade papal que ele começou a descobrir a corrupção que ali existia, e a sentir-se abalado na sua obediência à Igreja Romana. Tornou-se necessária esta visita de caráter oficial em consequência de uma questão que se levantou entre o vigário-geral e 7 dos conventos, e no tempo competente Lutero pôs-se a caminho. Quando avistou Roma prostrou-se, e exclamou, em Santa Roma eu vos presto a minha homenagem, considerando-a como campo de ação de São Pedro e São Paulo. Mas quando entrou na cidade abriram-se-lhe os olhos. Começou a compreender que poço de corrupção era realmente a metrópole do catolicismo e durante algum tempo ficou atordoado. Por onde quer que se dirigisse encontrava sempre o mesmo mal, e entre os habitantes da cidade, os que em mais alta voz proferiam blasfêmia ou mais se distinguiam pela sua infidelidade eram os próprios padres. Enquanto um dizia a missa num altar, diziam-se 7 no altar próximo. Também ouviu da boca dos próprios monges uma história que o horrorizou e o perturbou. Contaram eles, no meio de gargalhadas, que quando diziam missa,
em lugar de pronunciar as palavras sacramentais sobre o pão e o vinho com que supõe a transformá-los no corpo e sangue de Cristo, frequentemente repetiam estas palavras: panis es, e panis manebis, vinum es, e vinum manebis, pão és, e pão ficarás, vinho és, e vinho ficarás. O que fica dito apenas mostra a grande impiedade que Lutero encontrou em Roma durante a sua curta permanência ali. Podíamos, se fosse necessário, mencionar muito mais. Foi pois com a alma entristecida pelo que ali tinha visto que Lutero saiu da cidade de Roma e voltou para sua terra natal. Lutero volta para Wittenberg. Quando ali chegou, formou-se em teologia, e os seus sermões começaram a atrair a atenção na igreja da Ordem Agostinha em Wittenberg, onde se reuniam grandes multidões para ouvirem. A sua magnífica exposição, e sua eloquência, a sua admirável memória, e sobretudo a evidente força das suas convicções, cativavam todos os que o ouviam, e o Dr. Martinho Lutero tornou-se o assunto das conversações entre as pessoas ilustradas. Mas o que o tornou mais geralmente notável foi a sua contenda com João Tetzel, o monge dominicano de Leipzig. Tetzel tinha vindo vender indulgências no próprio lugar onde Lutero estava cumprindo com os seus deveres de confessor do povo de Wittenberg. Tornava-se, pois, inevitável uma questão entre eles. Discurso de Tetzel. Subindo ao púlpito, perto do qual estava colocada uma grande cruz vermelha encimada pelas armas papais, Tetzel começou o seu discurso. Falava alto e animadamente, e fazia do purgatório uma descrição medonha que fascinava o auditório, despertando em todos a maior solicitude pelas almas dos seus amigos já falecidos. Falou das grandes vantagens da comodidade que ele proporcionava aos seus ouvintes, pois não havia pecado algum que tivessem cometido que se não pudesse lavar com uma indulgência. Ainda mais, estas indulgências eram eficazes não somente com respeito aos pecados presentes, mas também sobre os pecados passados e futuros. E ainda os pecados que os seus ouvintes tivessem o desejo de cometer podiam ser perdoados com antecedência pelas suas cartas de absolvição, e eu não trocaria o meu privilégio, disse o monge loquaz, pelo de São Pedro no céu, porque eu tenho salvo mais almas com as minhas indulgências do que o apóstolo com os seus discursos. Estas observações eram escutadas com uma atenção extraordinária, mas os seus apelos a favor dos mortos produziram ainda mais resultado. Padres, nobres, mercadores, esposas, moços, moças, exclamou ele, ouçam a vossos pais e amigos já mortos, gritando-vos do abismo profundo, e nós estamos sofrendo um martírio horrível. Uma pequena esmola nos poderia salvar, vós podeis dá-la, e contudo não quereis fazer. Ouçam estes gritos, e saibam que logo que soar uma moeda no fundo da caixa, a alma solta-se do purgatório e dirige-se em liberdade para o céu. Como sois surdos e desleixados! Com uma insignificante quantia podeis livrar o vosso pai do purgatório, e apesar disso sois tão ingratos que não comprais a sua liberdade. No dia do juízo eu serei justificado, mas vós sereis castigados tanto mais severamente por terdes desprezado tão grande salvação. Concluído o discurso, os fiéis chegaram-se às pressas para onde se achava o vendedor de indulgências, e ali fizeram as suas compras. A maior parte deles ficaram provavelmente muito satisfeitos com o seu negócio, e, quando no dia seguinte se foram confessar, foi sem ideia nenhuma de se emendarem dos seus pecados. Não tinham eles, porventura, consigo um documento assinado pelo irmão João Tetzel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que lhes restituía a inocência e pureza que tinham na hora do seu batismo, assim como também os declarava isentos das consequências de futuros pecados até ao dia da sua morte? Oposição de Lutero a Tetzel. Porém, o padre confessor Martinho Lutero não ligava importância nenhuma ao irmão Tetzel, nem aos seus documentos. O seu dever era dizer ao povo que Deus odiava o pecado, que o inferno e não o céu é o destino dos maus, e que, a não ser que tivessem um verdadeiro arrependimento para com Deus, ficariam perdidos para sempre. Se não abandonardes vossos pecados, dizia ele, perecereis todos igualmente. Era em vão que Tetzel se encolerizava e o povo se opunha a estas sábias declarações. Lutero mantinha-se firme e acautelem-se, avisava ele, e não deem crédito aos clamores desses vendedores de indulgências. Há melhores coisas em que pensar do que na compra das tais licenças, que eles vendem pelos preços mais vis. No púlpito não era menos enfático. Em linguagem muito clara aconselhava o povo a que não continuasse com aquele tráfico infame. O seu sermão deixou o auditório muito admirado e tornou-se o assunto da geral discussão em Wittenberg, e antes de ter passado a sensação que ele causou apareceram as suas famosas teses, certas proposições sobre as verdades fundamentais do cristianismo, que Lutero escreveu e colocou na porta da sua igreja.
Nenhum dos amigos de Lutero, nem mesmo os mais íntimos, sabia que ele as havia escrito, e o povo de Wittenberg ficou uma manhã espantado vendo-as colocadas na porta da igreja. O erro de tão horrível tráfico era ali claramente exposto, e logo todos começaram a sentir que havia falado uma voz como ainda se não tinha ouvido outra na Europa. Uma cópia das teses caiu nas mãos de Tetzel, e o frade dominicano ficou furioso. Chegou a valer-se de imprecações. Escrever também algumas teses e em seguida queimar as de seu adversário foi simplesmente acrescentar mais fel ao seu próprio cálix, porque os estudantes de Wittenberg tomaram o partido do seu professor e responderam a isto queimando 800 cópias das teses do dominicano. No entanto, as teses de Lutero passavam de mão em mão, e espalhou-se rapidamente a notícia do ato arrojado do reformador. O Papa